Boa tarde, pessoal. Eu quero continuar agradecendo a vocês, todo o carinho do nosso público. Quero agradecer a TV Aberta por estar cedendo esse espaço, que é um espaço pequeno, mas é um espaço que a gente tem tentado tocar e a gente, com certeza, a gente tem tocado o coração de muita gente. E hoje nós temos aqui um dia muito especial no Sagrado, falando de axé. Nós temos aqui uma grande atriz, que tem uma história linda, e eu acho que isso também é orixá, né? Orixá é aquilo que a pessoa tem para contar, aquela verdade que ela traz durante toda a sua existência, né? E que fala das lutas, e que fala das adversidades da vida, e que fala das vitórias. E quando você faz uma carreira bonita, uma carreira de estrela, de uma verdadeira estrela, ela tem muito para contar. E nós estamos aqui com a atriz Marina Miranda, que vai falar um pouquinho também do orixá, do santinho na vida dela, de toda essa história de vida divina que ela teve, uma carreira brilhante. Marina, muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente, por estar assim, conosco, nos prestigiando por esse momento, que é um momento sagrado também. E queria que a senhora contasse um pouquinho, Marina, de toda essa historinha sua com o santinho, para tocar o coração das pessoas, para falar da fé. Da fé. Boa tarde, ouvintes. Eu, Marina Miranda, atriz, há 60 anos de carreira e 85 de idade, não pareço, porque são os orixás que botam a gente bela, bonita e formosa e não mostram nada que a gente tem. Eu sou uma pessoa que fui, porque depois que eu entrei nesta casa, soube quem são os orixás, eu nunca mais fui sofrida, sou alegre, sou feliz, porque eu tenho tudo, tenho eles à minha volta, na minha frente, assim como você aí deve estar precisando de alguma coisa. Eu digo a vocês, tenham fé. Tenham fé e acreditem no que vocês pedem. Se vocês pedirem uma coisa com fé, vocês vão ter a porta aberta, a porta escancarada, como eu tive. Eu, uma pessoa de Paraíba do Sul, com 3 anos de idade, lá na roça, quando é que eu ia adivinhar que eu ia encontrar este mundo maravilhoso que os orixás abriram para mim, sem eu saber porquê? Eu, nascida, criada em Paraíba do Sul, lá na roça, lá no fundo de um sítio, de umas pessoas, uma senhora veio do Rio de Janeiro para passear na Paraíba do Sul e encontrou aquela menina de pé descalço e com fome. Mal sabia eu que ali eu já estava protegida por eles, porque desde que a gente nasce, a gente já tem um orixá, mas ninguém sabe. Depois é que vai ser desenvolvido aquela entidade que está ali com você, como eu. Eu sofri muita humilhação, de racismo, em televisão também fui massacrada mesmo, a ponto de me vestir para um programa e dizer, lugar de macaco é na jaula. Tudo isso eu via, mas um belo dia foi tanta coisa na minha vida, e eu calada, porque eu fui criada por essa senhora e não queria de jeito nenhum que ela fosse magoada. Então eu me calava, ouvia aquelas ofensas que diziam para mim numa televisão, num programa, e trazia para mim, para minha casa. Mas eles estavam ouvindo, eu mal sabia disso. Mal sabia disso, que eles estavam me protegendo ali no meio daquela luta, daquela tempestade, eu digo tempestade mesmo. Muitas vezes eu chorei, e quem era meu amigo, meu companheiro, era meu travesseiro. Meu travesseiro, eu contava todas as minhas dificuldades, a minha luta, os meus pró e contra.
Mas um belo dia, eles mesmos fizeram por mim uma coisa que eu nunca eu olhei no espelho e disse assim, de hoje em diante ninguém vai me chamar de macaca, ninguém vai me chamar que eu não tenho talento, eu vou ser chamada Marina Miranda. E este Marina Miranda todo mundo vai conhecer, como estou contente, conhecendo agora e sempre hão de conhecer, porque aquilo que eu passei eu tinha que passar. Muitas vezes a gente passa por cada tempestade que a gente pensa que não vai sair daquele buraco, não vai nunca. Eu pensava nisso, mas Ele tira vocês. Oxalá, opa, que Deus proteja vocês todos agora, nesta hora. Se tiver alguém aflito, alguém nessa situação que eu estive, que tenham fé, segura na mão do Senhor Orixá, pergunte ao Pai de Santo, venha cá conosco para que o Pai diga quem é o Senhor Orixá, quem é o seu dono da sua cabeça. Você precisa saber disso, para poder deixar de ter esse sofrimento, essa angústia e às vezes, está desprotegida, pensando que você não está desprotegida, você está cercada por eles, você está no meio, você está numa nuvem branca e está sendo carregada neste momento, nesta hora, por eles que estão carregando você, levando para eles o seu problema, a sua situação. Se tiver doença, pense agora e peça a eles com fé, eu quero ser curada, e você vai ser curada agora, em nome dos orixás, em nome de Xangô, que é o dono da minha cabeça e pode ser da sua também. Então, venha depressa, porque às vezes não tem tempo, mas você faz o tempo. Você hoje se vista bonita, se ache linda, maravilhosa que você é, ou você precisa de se erguer, e você vai se erguer hoje, em nome dos orixás, em nome de Xangô, em nome de Mamã Boroquê, e todos os guias espirituais que estão aqui irão te visitar nessa hora. Tenham fé. Obrigado, um beijo para todos. Amém. É isso aí. Então a fé, ela nos leva a crer que se a gente realmente tiver o amor no coração, a determinação, a gente vai ver relatos como esse. E como Marina Miranda, nós temos muitos artistas que estão aí batendo cabeça para o seu orixá, batendo cabeça pela fé, se curando todos os dias, se renovando, caminhando com força. É isso que a gente fala, e é disso que a gente fala todos os dias. Eu quero agradecer vocês e vamos lá. Hoje nós vamos ter aí o Babá Luciano, que foi uma gracinha com a gente, Vovô Toninho, e vamos passear um pouquinho pela fé. Eu vou ler um texto bíblico e a gente vai passear um pouquinho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hebreus 11, versículo 6. Como todos os trabalhos nessa casa, nós sempre homenageamos, reverenciamos o nosso glorioso orixá, nosso Pai Ogum, que é o dono dessa casa, que nos permite estar presente aqui. Então hoje nós vamos começar, como sempre, homenageando o nosso Pai, o glorioso orixá Ogum. Ogum Patacuri Jace Ogum. Sabe Ogum, dono da casa? Ô, nessa casa de guerreiro, eu vim de longe pra rezar. Eu rogo a Deus pelos doentes, ô, na fé de Obatalá. Ô, todo salve a Casa Santa, salve nossas esperanças, oh, salve a velhos e crianças. O negro velho ensinou na cartilha de Aruanda
demanda. Oh, a tristeza foi embora na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. A tristeza foi embora, oh, na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. A tristeza foi embora na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. Uma boa tarde a todos. A bênção ao meu pai, a bênção à minha mãe, a bênção às minhas ancestralidades, Motumbá aos meus mais velhos, Motumbá aos meus mais novos. Sou sacerdote de Umbanda, Luciano Dogum. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder relatar um pouco da minha história, poder relatar um pouco da minha casa, do trabalho que foi para termos o nosso axé e dar continuidade a ele. Também gostaria de agradecer imensamente ao pai Anderson, ao programa, a toda a equipe que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de falar sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Hoje em dia está muito simples nós abrirmos as nossas redes e nos depararmos com as brigas, com as ofensas, com os egos, as casas querendo ser uma melhor que a outra, o poder querendo ser mais alto. E é muito feliz e muito gratificante quando a gente consegue ver a história, da onde começou, da onde surgiu, como começou. Todos nós tivemos o nosso começo. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com cada um de vocês a minha história. Bom, falar da minha história, falar da minha vida, é falar da minha religião, é falar da minha crença, falar do meu axé. Eu tenho 33 anos dentro da religião. Me iniciei, comecei muito cedo a minha trajetória, dentro mesmo dessa casa, que hoje eu sou o dirigente espiritual. Essa casa, esse ano, completa 52 anos de porta aberta, e é uma satisfação imensa eu poder dar continuidade e continuar os trabalhos da casa. A minha história é muito engraçada. Eu fui apresentado ao orixá, e ele foi apresentado a mim, através de uma folha de bananeira. Que engraçado, uma folha de bananeira, que tem um poder tão grande dentro das nossas tradições, dentro do nosso culto, e para mim tem um sentido maior ainda, que foi através dela que eu conheci a divindade do orixá, as bênçãos do orixá, o que é esse mundo, essa energia chamada Seu Orixá. Nós tínhamos um grande amigo, ainda temos, que frequentava a minha casa. Eu venho de família muito humilde, família de estrutura católica, onde a nossa matriarca, que é minha avó, que hoje nos falta, e nos faz uma falta muito grande, tinha no seio da família o catolicismo como religião. Então ela sempre foi muito persistente, Nós rezávamos na hora do café, nós rezávamos na hora do almoço, rezávamos na hora da janta. Eu nunca tive ninguém que me desse nenhum apoio, ou que tivesse alguém na família que me trouxesse, que me mostrasse a espiritualidade, me mostrasse o mundo do orixá, essa energia do orixá. É o que eu digo sempre, quando o orixá nos escolhe, quando nós os escolhemos, independente do caminho, nós chegamos até ele. E esse amigo meu, ele sempre ia buscar essas folhas de bananeira. Nós tínhamos um quintal enorme, onde tínhamos as plantações. Ele pegava diretamente lá para trazer em um local. E eu, na curiosidade de saber para onde vão essas folhas, o que são feitas com essas folhas. Até que um dia eu cheguei a ele e pedi se ele pudesse me levar para mim ver o que eram feitos com essas folhas de bananeira. Eu ainda pequeno, de 5 para 6 anos, não tinha autorização dos meus pais para sair de casa, mas como eu moro muito perto ainda hoje aqui do barracão, 2 quadras aqui para cima, então eu não tive essa dificuldade de sair de casa para chegar até aqui. Bem, por incrível, por obra do destino e do orixá, eu acabei chegando aqui nessa casa no dia 15 de novembro de 1983, aonde a minha mãe, a dona Carmen, estava fazendo a festividade da Suerê, que é a Anitinha.
E eu, sem entender, né, uma criança ainda, sem o consentimento, sem o entendimento, via aquelas pessoas todas adultas, pulando no chão como se fossem crianças, com chupeta, com doces, com bala. Não entendi e não compreendi o que era aquilo. O que me chamou a atenção, o que tocou no meu coração foi o som dos atabaques. Que barulho era aquele que me contagiava, que fazia o meu eu se transportar por um mundo que eu não conhecia? Então foi o som dos atabaques que a princípio fez com que eu me aprofundasse e quisesse cada vez mais estar presente naquele som, naquele batuque, né? E o tempo foi passando, as dificuldades vieram acontecendo, eu, uma criança ainda, fazendo parte, frequentando, eu vinha na assistência, porque a minha família não permitia que eu estivesse dentro de um terreiro, pelo preconceito, pelo moralismo, pela base católica que nós tínhamos na época. E assim eu fui desenvolvendo, fui vindo na assistência. A minha mãe Carmen, na época, eu lembro, que ela dizia: filho, você é muito novo. Espera um pouquinho você crescer para que alguém venha com você, porque ela sabia os problemas que a casa podia enfrentar com uma criança na assistência sem o acompanhamento dos pais. Até que uma tia minha, que também não fazia parte da religião, mas eu falei para ela na época o amor que eu tinha e o quanto eu me encantava com o trabalho. O que aconteceu? Ela começou a me trazer, ela não entrava, ela me deixava na porta e no final dos trabalhos ela vinha me buscar. Isso ia ludibriando meus pais, minha mãe, minha avó. E assim eu fui pegando uma certa idade, fui crescendo, até que os meus estudos eu passei para a noite. Sou formado em administração e comecei a estudar à noite para que eu pudesse vir para o terreiro mesmo assim. Eu lembro na época que os trabalhos da casa eram de terça e sexta-feira. Eu escondia o meu material num terreno, num campo que tinha ao lado da minha casa. E uma bela noite minha mãe descobriu, falaram para ela, alguém viu e ela achou o meu material. Bom, quando eu cheguei em casa após um trabalho maravilhoso, minha mãe fez o quê? Com o meu material por cima da mesa, falou: olha, meu filho, realmente eu conversei com a sua avó, e ou a gente aceita, ou a gente não vai mais aguentar de bater em você. É a sua escolha, não é o que a gente queria, não é o que queremos de formação religiosa para você, mas nós estamos vendo que não tem jeito. Ali a minha felicidade foi imensa, que eu tive, entre aspas, um pouco da aceitação da minha família. Já estava adentrado, já fazia parte dos trabalhos, e aí comecei a minha trajetória, a minha jornada rumo à espiritualidade. Que mundo é esse que me encantava e emocionava o meu pobre eu? Comecei a buscar, comecei a estudar, fui buscar os princípios da Umbanda, pela qual eu fazia parte. Vi a história, seu Zélio de Moraes, aonde teve a sua primeira incorporação, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, aonde originou-se a primeira tenda, que foi a Nossa Senhora da Piedade. E tudo aquilo parecia que eu já fazia parte dessa história, de outras vidas, enfim, que eu já se fazia presente nesse mundo. E aquilo foi me encantando, até que o som dos atabaques já não fazia mais parte do meu eu, da minha espiritualidade. Eu comecei a sentir as vibrações, as irradiações, até chegar na incorporação, onde eu comecei a desenvolver a minha parte mediúnica. Aí sentei com a minha mãe, onde ela relatou, e pela minha imensa felicidade, que eu era filho de Ogum, que eu era filho desse guerreiro, e que eu fazia parte dessa falange, desse mundo imenso, porque hoje Ogum não é uma nação, Ogum é uma religião muito grande, é uma nação imensa. E ali eu fiquei feliz, porque eu já sabia, eu acredito que o nosso orixá, a força do nosso orixá, quando nós chegamos perto dele, não é um jogo de Fá, não é um apelê, não é um jogo de búzios que vai nos dizer. Eles nos mostram, mas nós sentimos no coração. E quando eu tive o primeiro abraço desse orixá, eu senti em comunhão de que eu era filho dele. E assim foi dito junto com Oxóssi. Eu sou de Ogum com Oxóssi. Tomei as minhas obrigações, fui coroado, porque a Umbanda também tem as suas obrigações. A Umbanda tem os seus coroamentos, tem arreia as suas comidas, enfim. Faz toda a trajetória dentro da Umbanda. E ali eu tomei as minhas obrigações, tomei meus anos, tomei 7, 14, 21 com a minha mãe e recebi das mãos dela o direito de me tornar um sacerdote. Onde eu comecei assim a fazer o trabalho, a abertura dos trabalhos dentro dessa casa. Bem, aí já foram-se mais de 20 anos, eu ao lado da minha mãe, desfrutando, conhecendo, observando e vendo quantas graças aconteceram dentro dessa casa, quantas pessoas que aqui tiveram em busca de uma palavra, em busca de um auxílio, quantas entidades trabalharam dentro dessa casa, quantas curas através de um passe de um preto velho, de um passe de um caboclo, de um passe de um herê se curaram dentro dessa casa e se curaram dentro de tantas outras casas também. O que me entristece até hoje é a falta de relato.
dos médiuns, das pessoas que buscaram uma palavra dentro das nossas casas de axé, que não mostrassem para as pessoas o que conseguiram dentro de uma casa. Não pela uma vaidade, não para mostrar ser nada a ninguém. Porque o orixá, o guia, ele também merece ser reconhecido. Pois na hora de nós pedirmos, nós estamos de joelho. E por que não na hora de agradecermos, nós também não possamos estar de joelho e relatar tantas as bênçãos que é feitas, tantos amparos que são dados dentro dessas casas, quantas caridades são alcançadas a troco de um simples obrigado. E eu fui aprendendo, fui me especializando, fui buscando cada vez mais o conhecimento, até que em meados de 2003, 2004, a minha mãe, ela acabou mudando, né? Ela mora em Alphaville, em Santana do Parnaíba hoje, e por já ter uma idade, ela acabou optando por abrir uma casa lá, por dar a continuidade lá. Foi quando ela me relatou e disse: meu filho, se você achar que deve, você pode continuar, dar a sua continuação nos trabalhos, só que eu vou fechar essa casa e vou reabri-la na cidade onde eu estou morando hoje, né, no município lá. Eu falei: mãe, nós éramos em pouco na época, nós éramos em menos de 12 médios na casa. Eu falei: mãe, os meus irmãos não têm condições, porque precisava pegar ônibus, trem, era muito longe a distância. Eu vou acompanhar a senhora onde a senhora estiver, mas eu vou dar continuidade. Ela falou: então, filho, você já tem os seus direitos, você já tem todo o aprendizado, até onde eu pude lhe fornecer. Então eu vou fechar a casa e você reabra a casa com o nome do seu orixá e dos seus guias, que serão os mentores espirituais, e eu vou dar continuidade com a casa. Então, eu não herdei a casa, né? Essa casa, ela começou com o candomblé, que é o finado pai Horácio. Depois a minha mãe assumiu, em meados de 2003 ela teve essa mudança e fechou a casa. Nós reabrimos a casa, reformamos a casa e em 18/3/2005 eu tive o privilégio, eu tive a graça de Ogum e de todos os orixás de abrir a casa e ser o dirigente espiritual, o sacerdote. A partir daquele momento, eu vi a responsabilidade de filhos, de pessoas, que enquanto nós temos a nossa mãe, o nosso pai do nosso lado, nós temos uma garantia. E quando nós não temos? Tudo parte para você. E eu sempre acreditei, eu sempre fui buscar no meu orixá e no meu guia aquilo que eu deveria fazer. Porque para mim não existe o certo ou o errado, existe o pode ou não pode. Nós temos várias distinções, nós temos várias cartilhas. Hoje em dia se discute muito isso, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Eu acho que a partir do momento que nós fazemos com amor, que nós não deixamos de ouvir a palavra dos nossos encantados, dos nossos orixás ou dos nossos guias, nós temos tudo para dar certo. Então ali nos pés do meu orixá, nos pés do meu guia, eu pedi que me desse a intuição e que eu pudesse fazer jus e ser digno de continuar esse trabalho tão bonito. Boa tarde, abençoe meu pai, Mutubá meus mais velhos, Mutubá meus mais novos. Meu nome é Arthur, sou alabê da casa, alabê do Ogum. Bom, falar dessa casa, falar do meu pai, é também falar da minha vida. É uma trajetória, já estou aqui na casa, estou para completar 4 anos. Entrei na casa, conhecendo a casa numa festa de Oxóssi, onde eu tive o primeiro contato com meu pai, onde tivemos uma abrangência de uma amizade, uma admiração sem igual, onde com o passar do tempo fui vindo como visita e chegou uma certa hora que eu vi que aqui era o meu lugar. Falar dessa casa para mim, como disse anteriormente, é falar da minha vida, porque eu já toco há algum tempo e tocar para o sagrado para mim é a extensão do que faltava na minha vida. Porque a maior dádiva para mim do ser humano é trazer um orixá do Ayaorum, trazer um catiço, trazer um guia, e esse guia está contente com a sua louvação, você vê a evolução daquele guia, a evolução de tudo que se propaga dentro do sagrado. São várias divindades, vários ensinamentos que eu passo com meu pai, isso aqui passou a se tornar o meu dia a dia. Eu não consigo ficar um dia sem ir atrás de uma cantiga, atrás de uma palavra, ter um aprendizado com meu pai. Agora nós temos o aprendizado juntamente aos meus irmãos Ogãs, as curimbeiras da nossa casa, ver a evolução de todos eles, a evolução gradativa do dia a dia e saber que isso é um princípio que vai se propagar para o futuro. Vendo novos Ogãs que estão vindo, vendo ensinamentos novos que estão chegando e vendo que aquilo é um pouquinho de um fruto que você propagou nessa casa.
E a casa também oferece muito, assim, me tornando um homem, fazendo você se transformar um homem de família, graças ao Ogum, graças aos orixás, e você se propagando sempre um conhecimento de você mesmo, sabendo que o que releva a si próprio perante ao orixá, sabendo que aquele sopro de vida que o orixá te deu, trazendo o sagrado e o conhecimento a si próprio. A cada dia que passa, a gente vê as ações sociais, ações em asilos, ações com moradores de rua, e você vê que não se propaga somente a isso, somente a um terreiro, somente a uma entidade, e sim que a religião todo, trazendo sempre o bem, sem olhar a quem. Fazendo esses fatos relacionados, a gente também agora está com a escola referente, que foi o nosso próprio pai que deu a ideia, para começar a ensinar novas pessoas, ensinar novas palavras, ensinar o conhecimento da Umbanda, passar cantigas de raízes que se perde com o passar do tempo. E da onde não buscar essas raízes se não for com os nossos mais velhos? Que é o que se propaga hoje, é onde acontece essas novas invenções. E a gente resgata isso com os nossos mais velhos. E a cada dia que passa, meu próprio pai passando as palavras para mim, e a gente passando aos nossos mais novos. E assim, sucessivamente, fazendo esses novos Ogãs se formarem para o crescimento de cada dia da casa. Como disse, já estou aqui completando 4 anos. E é um orgulho muito, mas muito grande, estando nessa casa, vindo tocar, vindo louvar o orixá, vindo participar de tudo referente ao meu pai, com a graça e a bênção dele e de Senhor Ogum. Boa tarde a todos, sua bênção meu pai, uma bênção aos mais velhos, aos mais novos. Meu nome é Regina, esse é o Oloie da casa, o Renato, meu filho. Nós chegamos até essa casa através de uma filha, que por sinal é filha da casa também. Nós tivemos uma passagem bem interessante, porque nós passamos por certas casas onde o meu filho não foi muito aceito, usavam bem ele, mas não faziam nada por ele. Estávamos bem numa fase bem turbulenta em família, muita briga, muito desespero, muito xingamento. A gente já estava bem desacreditado até da religião. Foi quando essa amiga, filha hoje da casa, minha irmã, nos convidou para conhecer a casa. E nós viemos pela assistência, viemos uma vez, 2 vezes e ficamos encantados principalmente com o projeto social que o pai e a casa oferece lá fora. Vendo que eu cheguei a vir junto com ele, nós viemos ver o projeto, vendo que cada um dos filhos fazendo a mesma comida que a gente come em casa, bem feitinha, bem temperada, é a mesma que se faz aqui e dá para os necessitados lá fora. Essa caridade, aqui é uma família assim que nos abraçou. Meu pai não é só um pai, é um amigo, nos ensinou o que realmente é uma família, o que realmente é respeitar. Meu filho tem uma fé enorme e por ele, eu entrei aqui dentro por ele, com a fé dele, e hoje aprendi sim a respeitar os meus mais novos, os meus mais velhos. Minha mãe Oxum, ele é filho de Ogum. Que eu posso falar? Essa casa abraçou a gente de uma forma que não tenho o que falar. É muito carinho, é muito respeito. A cada gira que tem, ao começo de cada gira, meu pai fala umas palavras que eles entram não só na mente, mas no coração. É algo que não fica só aqui dentro, mas que a gente leva para fora, leva para a nossa vida lá fora, os ensinamentos dele. Ele abraçou meu filho de tal forma que aqui não passou a ser a segunda casa, que é a nossa primeira casa. Com todo carinho, com todo respeito, seja uma entidade. Eu entrei aqui numa gira de Preto Velho, uma gira forte, que eu gosto muito. Meu filho também gostou.
Meu pai ajudou muito na subida dele. Ele faz uns trabalhos, ele trabalha em casa, ele faz coisas personalizadas. Meu pai me deu uma ajuda para ele muito grande. Não foi ajuda material, não foi nada, mas foi respeito, foi dedicação, aquele empurro, aquela, sabe, aquele alto astral, aquela força, como quem diz, vai, você pode, você consegue. Confie no seu orixá, ele está com você sempre, ele está te abraçando. E foi isso que aconteceu. Saímos daquela fase horrorosa que a gente estava, conseguimos alugar uma casa, hoje nós temos uma casa. A minha família de sangue mais unida, mais preparada, a minha família aqui de Axé mais unida, a cada abraço, a cada palavra. O nosso orixá cada vez mais, pelos ensinamentos do meu pai, cada dia melhor, vai melhorar cada vez mais. Meu filho crescendo cada vez mais, sendo mais independente e tendo sim a força do meu pai, que não é um pai, não só um pai, é um amigo, é uma pessoa muito especial para nós. Esse é meu filho, o Oloye da casa, que também vai falar um pouquinho dele nessa trajetória aqui dentro da casa. Meu pai. A casa aqui para mim é tudo. Aqui vem governo, candidato por meu pai, tem comparado por meu pai, com mãe, olhando meu pai, e aqui para mim é tudo. Aqui que eu consegui ajuda, eu caminhar no trabalho, minha vida, e agora eu ficando para tudo. É isso. Nós só temos que agradecer tudo que foi feito. A palavra certa é essa, grata em tudo pelos ensinamentos que ele nos deu, pelo carinho que ele nos tem e sempre apostando na gente, cuidando dos nossos orixás com dedicação, com amor, com respeito a cada um de nós. Todos nós temos tudo, principalmente essa vibração que ele tem a cada um de nós, esse impulso que ele nos dá, que ele conseguiu fazer, renovar a nossa fé nos nossos orixás e fazendo que ninguém fique solitário, um aqui, outro lá. Ele sempre pega a união, ele prega a união da família toda, a nossa família de Axé, é sempre compartilhado, tudo que ele vai fazer ele compartilha com todos, nada é isolado, sempre compartilhado, seja qualquer ação ou atitude que ele tem, ele procura partilhar, porque ele sempre fala que somos uma família e somos uma família. E a gente tem muito que agradecer sim a ele sempre, e por mais que a gente faça, é muito pouco para ele. Ele merece muito mais. Se a gente pudesse unir a todos e fazer o mesmo que ele faz, pelo menos aqui dentro da nossa casa, a união, o respeito, compartilhar a todos, seria muito melhor. A gente podia fazer muito mais aí fora, não só aqui dentro da nossa casa. Então a gente só tem a agradecer sempre, meu pai, sua bênção, e obrigado por tudo, por mim, pelo meu filho, pela minha casa, pelos nossos orixás. Salve a casa de Ogumegê! Salve a casa de Ogumegê! Salve a casa de Ogumegê! Ogum, Ogum, Ogum nunca faltou. Ogum foi o primeiro que nessa casa entrou. Ogum, Ogum, Ogum nunca faltou. Ogum foi o primeiro. Ogum, Ogum, Ogum foi o primeiro que nessa casa entrou. Ogum nunca faltou. Foi querer derrubar o meu reinado.
vai ou bunda de frente, vai ou bunda de lado. Eu sou filho de Ogum, fechado, cada mão não me cega. Eu sou filho de Ogum, fechado, cada mão não me pega. Boa tarde a todos, benção meu pai, Wotumbá os meus irmãos mais velhos, Wotumbá os meus irmãos mais novos. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês um pouquinho só antes de eu chegar aqui. Eu cheguei nessa casa numa gira de caboclo, levada pela minha então futura nora, né? Ela é uma irmã que frequenta essa casa e foi ela que me trouxe. No dia que eu cheguei aqui, a primeira coisa que chamou muito a minha atenção foi a energia dessa casa. Eu senti que a minha busca, uma busca de quase 25 anos, havia terminado. Que eu tinha chegado no lugar que eu estava procurando já há muito tempo. Eu andei por muitos outros centros, por muitas outras religiões, em busca dessa paz, dessa tranquilidade, desse axé que a gente encontra aqui nessa casa. Encontrei, o primeiro sorriso que me recebeu foi de nossa mãe pequena, Soninha de Xangô, e eu me senti em casa. E a partir desse dia, então, eu pude constatar que aquela minha sensação foi completamente verdade. As obras assistenciais que eu tenho visto, eu estou aqui há pouco tempo, né? Entrei em 2009, então já tem aí quase 6 anos de experiência, de crescimento e de aprendizado. As coisas que mais me encantam até hoje são as curas que essa casa consegue fazer. São curas emocionais, são curas físicas, são curas espirituais e isso não tem preço. Eu estava me lembrando que muita gente chega para a religião por causa da dor, por causa de uma família desestruturada, por causa de uma dificuldade. Eu não cheguei por nenhuma dessas vias, porque na época em que eu vim para cá, eu já era uma profissional reconhecida, bem respeitada, com uma família estruturada, mas me faltava o desenvolvimento espiritual. Eu tinha tudo e continuo tendo, graças a essa casa, aos meus orixás, aos meus guias, aos orixás dessa casa. Eu continuo tendo o meu equilíbrio material, mas o que me faltava era o equilíbrio espiritual. O saber que você está fazendo uma diferença, que você está contribuindo para o bem do seu próximo. Isso me faltava e eu encontrei aqui. Nesses anos todos, o meu pai permitiu que eu trabalhasse com as cartas aqui nessa casa e isso só fez com que eu começasse a perceber mais e mais o meu próprio desenvolvimento. E, claro, ao perceber o meu desenvolvimento, perceber também o desenvolvimento espiritual dessa grande família, desses irmãos. Então é muito emocionante a gente, em toda a gira, você saber que tem um testemunho, seja do seu irmão de fé, seja de uma pessoa da assistência. Então é isso que eu tenho aprendido e agradeço por estar aqui e conseguir, nessa volta da minha vida, no momento em que as famílias, né, começam a diminuir, os amigos começam a partir para o outro lado, meu orixá me deu uma família imensa e eu só tenho a agradecer. Boa tarde, filharada. Eu vou me apresentar. Eu sou Pedro Velho. Meu nome é Vô Toninho e vou contar para vocês
a história do espeto velho. Por que que existe o espeto velho? Há muito tempo, na época da escravidão, inventaram uma lei. A lei do cheque chargenado, onde todo negro com mais de 65 anos era livre. Aí me deram a liberdade. E eu fui para a rua, não tinha onde morar. Fiz uma casinha de chapé na beira da estrada. Eu passava fome, necessidade. Aí que aconteceu? Os negros que iam na cidade comprar as coisas para o patrão, passavam na minha casinha, muitos eram meus netos, para levar as coisas para eu comer. E em gratidão, o que eu fazia? Eu dava benzedura, as ervas, para cura. Toda segunda-feira, eles iam lá e levavam as coisas para mim. Um dia, eu morri e fui morar com o Papai do Céu. Aí que acontece? Mesmo assim, toda segunda-feira, os negros iam lá e acendiam uma vela pro preto velho. Toda segunda-feira. Por isso que até hoje, a segunda-feira, é o dia das almas, que a gente vai na igreja e acende uma vela branca, para as almas santas e benditas. Entenderam? As histórias do preto velho. Por isso que na banda, a gente é preto velho. Espero que vocês tenham gostado da minha historinha. Eu vou voltar com outras histórias. Tchau, criançada. Axé para vocês. Boa tarde a todos. Benção, pai. Mutumbá, meus mais velhos, meus mais novos. Bom, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu vou completar 11 anos, né, aqui nessa casa. Eu sou a Jéssica, curimbeira de Oxóssi. E como eu disse, eu vou completar 11 anos nessa casa. Eu entrei aqui numa festa, praticamente na iniciação com meu pai à frente dos trabalhos, né? Como ele disse, a casa já está 52 anos, né, pai? Então eu vou completar 11 anos nessa casa e eu tenho uma história que, assim, eu passei, hoje eu tô aqui para agradecer, que eu passei por um histórico de operações, de doenças que eu tive. Eu passei por um tumor raro, eu operei algumas vezes. E graças aos nossos orixás, ao meu pai Oxóssi, ao nosso pai Ogum, eu tô aqui podendo contar essa história. Fui desenganada, disseram pra mim que eu não poderia ter filho, eu tô aqui com essa criança linda. Então hoje eu tenho muito a agradecer por ter tido a força de todos os orixás, todos os pretos velhos, o seu Zé do Coquinho, que tá sempre do meu lado, a essa casa, que pra mim é a minha família. Essas pessoas que estão aqui, é a minha casa, é a minha família, é a minha vida. Representa isso para mim. Tudo que eu já vi ao longo desses 11 anos que eu estou aqui, tudo que eu passei, acho que só poder estar aqui contando essa história já é uma grande vitória para mim, e para todos que estão aqui. Isso para mim é essencial. O orixá aqui é tudo na minha vida, as coisas que nós fazemos, que já fizemos aqui. O amor ao próximo, as pessoas que já passaram por aqui, as coisas que eu já vi, isso é essencial. Então, o fundamental para mim é agradecer hoje. É agradecer, contar um pouquinho disso. Né, filha? É agradecer por tudo isso que eu passei, por eu estar viva, de todos eles que estiveram ao meu lado, ao meu pai principalmente, que foi quem me deu muita força no momento que eu estava ali à beira de pensar, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Tantas vezes que choramos juntos, falamos como vai ser. Foram eles que nos deram forças, que fizeram eu estar aqui contando essa história, me deram essa filha linda, minha mãe Oxum que me agraciou com essa princesa linda. E eu só tenho a agradecer ao Templo de Umbanda Ogum BG, Caboclo Flecheiro Baiano Zé do Coquinho, que é minha casa, é minha vida, tudo que representa para mim. Então, falar dessa história para mim é bem emocionante, mexe um pouquinho, que tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Então, creio eu que seja isso. Hoje eu quero mais agradecer mesmo a minha família, os orixás principalmente. Oi, viva Deus lá nas alturas, aqui na terra o meu pai é o mesmo. Aqui na terra, hoje meus inimigos,
Jesse, Ô, Gunhê, Patacuri, ô, Gunhê! Bom, pessoal, chegou aquele momento que todo mundo gosta, que a gente sabe que é o momento ápice do programa também, que é um dos momentos maravilhosos, é quando a gente vai dar uma xeretadinha na vida do outro, né? Porque a gente sempre gosta disso. E eu quero falar de uma pessoa muito especial hoje, eu quero falar da Sônia Abraão, porque eu estive com ela, né, essa semana e recebi aquele carinho maravilhoso. Ela está lá na Rede TV, na Tarde é Sua. E gostaria até dos nossos telespectadores, se quiserem, ligue para ela, até para parabenizar essa receptividade que nós tivemos lá, né? Para parabenizar ela por ter nos recebeu o sagrado lá. E a gente agora está tentando ver aí uma situação para que a gente possa estar chegando até lá também, né? Mas isso aí é um projeto futuro, porque por enquanto nós estamos trabalhando e a TV Aberta tem nos cedido um trabalho maravilhoso, um espaço maravilhoso. E assim, a TV Aberta, ela está acreditando, ela apostou nisso, né? Então daqui a gente realmente não tem uma situação para sair, não. Aqui a gente quer ficar, porque a gente sempre bate cabeça, aquela porta que nos abre, né? A gente sempre é agradecido porque nos abre a porta e porque nos deixa falar, né? E eles permitiram isso. Então vou dar uma olhadinha no jogo de Sônia Abraão para que a gente possa começar o nosso dia de hoje, né? Vamos lá. Sônia Abraão tem aí uma situação com o seu Molu, né? Seu Molu, que é o papai Atotô, com Inhansã, né? Ela tem uma força muito grande, ela é uma menina que se preocupa muito, mas muito, com tudo que está acontecendo ao seu redor. Tem aí uma preocupaçãozinha com a família, com alguém que não está próximo, com alguém aí que está um pouquinho distante, né, do coração dela, que ela se preocupa muito. Uma pessoa que já deu também muito trabalho, né? O jogo mostra aqui que ela já se preocupou demais. A cabeça dela não anda boa. Às vezes, em alguns momentos, preocupada com situações de pessoas da família, com pessoas próximas a ela. Ela é muito ligada, muito ligada às pessoas. Ela tem uma sensibilidade muito grande no coração. Então isso faz com que de vez em quando o vento dá uma balançada, né? E ela precisa sempre estar cuidando para que ela não venha, às vezes, ter alguma situação onde ela se desgaste, ela tem aí uma situação onde a energia fique um pouco mexida, se degenere, né, por causa disso. Então eu vejo aí uma situação, vejo ainda muito caminho, muito brilho, mas ela tem que tomar muito cuidado com as situações próximas a ela. Mais para frente um pouco, eu vejo preocupação com uma pessoa na família, né? Esse ano, talvez, isso chegue, não está tão distante assim. E isso vai mexer muito com ela, porque ela se preocupa muito, ela coloca todo mundo sobre as asas. É uma mulher que realmente tem um vento muito forte, né? Ela vive numa situação de movimento, e isso faz com que ela, às vezes, nessa situação de movimento, ela acaba absorvendo situações que não é dela, situações que não traz, né, na verdade, assim, não são problemas com ela, e sim ao redor dela, que ela puxa para ela, que ela pega para ela, mas é uma menina muito justiceira, é muito sábia. Sônia Abraão, ela tem uma sabedoria muito grande, e eu vejo que ela precisa se cuidar um pouquinho, porque às vezes a cabeça fica um pouco mexida, traz uma inconstância, a parte emocional, ela é um pouco bloqueada no coração, ainda tem dificuldade de abrir esse coração, teve muitos problemas no passado relacionados à parte emocional, à parte afetiva, à parte de coração, à parte amorosa, que eu quero dizer. Então isso faz com que a pessoa fique balançada, com que a pessoa traga isso junto, né? Então há um peso muito grande. Às vezes a pessoa bloqueia um pouco para que não venha sofrer, para que não venha ter grande sofrimento. E ela é uma pessoa muito preocupada com pessoas próximas a ela e vai ter um probleminha sim. Mas ela não se preocupa, porque eu não vejo morte, mas eu vejo sempre as preocupações rodeando ela, né? E ainda vejo também que às vezes a cabeça enfraquece, precisa cuidar do ori, porque esses altos e baixos emocionais faz com que a pessoa às vezes caia um pouco na energia, né?
É isso aí que a gente tem para falar para ela, Sônia Abraão. Eu vou jogar aqui para uma pessoa que tem aí uma carreira linda, Maria Bethânia, que está aí, né, que é uma cantora célebre, né, que nós temos aí, que fez história na música. Vamos ver aí como é que está a situação. Realmente, responde aí um Mauiá, né, que fala nos caminhos de Anção, 9 de Ossá. Aí eu vejo aqui uma situação com Oxalá, né, ele fala muito do Ori. Aqui é o contrário, né, a gente tem jogado para as pessoas e fala da cabeça fraca. Aqui é o contrário, é uma menina que é muito determinada, tem até um equilíbrio no Ori, ela tem uma força muito grande no Ori, traz um temperamento que ela é muito decidida, ela é muito firme nas coisas que faz, né? Acredita muito no trabalho, acredita muito nas situações. A única coisa que eu vejo aqui no jogo, né, de Maria Bethânia é que ela é uma menina muito saudosa, ela é uma menina muito que volta muito no passado. Ela está sempre voltando no passado, ela sempre busca o passado no sentido familiar, no sentido das coisas que viveu, que vivenciou. Ela tem ela traz aí uma situação no coração que busca muito as coisas do passado, né? Às vezes entristece um pouquinho, porque cria aquelas nostalgias, né? Aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Que a pessoa, quando ela é presa na raiz, ela está sempre buscando as coisas no sentido de uns porquês, né? Ou no sentido de, quer estar mais junto, quer estar mais vibra mais essa coisa emocional. Mas ela também eu tenho uma situação onde muitas vezes ela se recolhe. Tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo isso, ela se recolhe muito, ela se blinda demais, ela não se coloca numa posição aonde permita que entre nesse território que é esse corpo físico, né, de Maria Bethânia. Então, isso faz com que muitas vezes ela se sinta também um pouquinho isolada das coisas. Mas é uma menina firme, é uma menina determinada, é uma menina que tem aí ainda tem história para contar, já teve uns probleminhas até na saúde, o jogo mostra que já teve. Mas já se superou. A única coisa que eu digo aqui no jogo, e repito, é que as coisas emocionais, elas trazem sempre algum sentimento de tristeza, muitas vezes traz um sentimentozinho de amargura, e é um pouquinho amargo essa situação, né? Mas Maria Bethânia tá firme aí, tá com uma energia boa, tem a energia do movimento, ainda tem muito vento para ventar, né? Então eu vejo isso de Maria Bethânia. Eu queria agradecer a vocês, eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês e continuar dizendo a vocês, marquem consulta com o Pai Anderson. Eu estou aqui na zona sul de São Paulo, esperando por você, que está aí precisando, que está aí inseguro, que está indeciso. Busque ajuda, procure uma IA próximo a você também, uma Ialorixá, um Babalorixá, busque pela fé. Não fique vibrando o negativo daquilo que se fala aí fora, porque não é verdade o que eles dizem, né? Eu continuo repetindo, é muito injusto o que eles fazem conosco, é muito injusto o que muitas congregações de igrejas evangélicas pregam e fazem com o povo das religiões de matrizes africana, ou mesmo da Umbanda, ou mesmo do kardecismo. Não é verdadeiro. Porque as pessoas às vezes pensam que a gente está aqui. Eu não sou um pastor. Mas a minha missão aqui é proteger meu povo. É proteger todo esse povo que está aqui dando a cara a tapa. Então eu digo todos os dias, e repito todos os dias, busque um caminho. Não acredite nisso que eles falam. Não acredite nessa situação que está aí fora. Porque essa situação que está aí fora, ela está crescendo. E isso é muito ruim para nós, do santo.
para que a gente possa estar dando a cara a tapa. Porque cada vez mais eles oprimem, né? Cada vez mais a gente fica acuado diante de tudo que acontece aí. Mas é como eu disse, Jesus Cristo não precisa desse dinheiro porque ele não tem conta bancária. Ele não tem, Jesus Cristo não tem conta bancária. E o império que eles criam aí fora não é para Jesus Cristo. Porque eles entram a fazer marketing fora, fazem publicidade fora, criam impérios de rede de televisão, canais de televisão, eles podem, né, rádio, eles podem monopolizar o mercado da comunicação no país e a gente não pode nada. A gente fica oprimido, a gente não pode falar, então a gente tem um espaço desse tamanhozinho. E gostaria de mandar um beijo para Sônia Abraão, continuar mandando um beijo para ela e dizendo que a gente está aqui, mas a gente queria que alguém falasse a ela lá o quanto a gente tem trabalhado pelo povo de Santo, o quanto a gente tem feito, porque ela é uma mulher muito justa. E eu quero agradecer muito o carinho dela que me recebeu lá no estúdio e é isso daí. E continuo dizendo, divulguem o sagrado, entrem no YouTube, entrem no Facebook, deixem suas mensagens, porque essas mensagens, elas são de fé, essas mensagens nos faz nos unir. A gente precisa se unir para que a gente possa caminhar junto, dando as mãos pela fé, pelos santinhos. Motumbá, Motumbaxé.